A incessante busca pelas pirâmides amazônicas. A edição de 1º de agosto de 1979 da revista Veja fez furor ao trazer uma reportagem com chamada de capa de 5 páginas em cores, mostrando 3 estruturas em forma de pirâmide cobertas por espessa vegetação, a mais alta delas com cerca de 200 metros de altura. As fotos haviam sido batidas no final de julho por uma equipe da Veja que, seguindo as indicações do arqueólogo e explorador Roldão Pires Brandão, fundador e presidente da ABEPA, Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas Arqueológicas, sobrevoara de helicóptero a Serra do Gopira. Brandão, por sua vez, se encontrava na ocasião em Manaus, buscando uma cidade perdida que ele achava existir às margens de um dos afluentes do Amazonas. Contudo, a própria reportagem encarregou-se de desfazer o mistério, ao incluir o categórico parecer do geógrafo Aziz Absaber, diretor do Instituto de Geografia da Universidade de São Paulo, dando conta de que as pirâmides, entre aspas, não passavam de um dos inumeráveis agrupamentos de morrotes formados por antigos restos de erosão, não só no Alto Rio Negro, mas em outros pontos da Amazônia, no bordo do Planalto das Guianas e na região Nordeste. Absaber qualificou aqueles morrotes piramidais como importantíssimos, entre aspas, documentos geológicos, abre aspas. Isso mostra de maneira irrefutável, explicou ele, que durante o período quaternário de 1 a 3 milhões de anos atrás, desde o fim do terciário de 5 a 10 milhões de anos atrás, e por todos os períodos glaciais, aconteceram climas secos na Amazônia, fecham aspas. Estes morrotes em formato de pirâmide seriam bastante comuns em toda a ponta da serra, abre aspas. O Nordeste está pleno desses tipos de Einzelbergs, termo científico não traduzido, embora se use a expressão monte-ilha. Só que no meio de uma paisagem mais próxima daquela em que aconteceram os processos, quer dizer, em condições semi-áridas, fecha aspas. Absaber citou, para reforçar seu parecer, o morrote existente no município paraibano de Patos, ou que está retratado na bandeira de Alagoas, abre aspas. Aquela feição é tão simbólica para o povo de toda a região que até hoje foi usada como símbolo, fecha aspas. A diferença com relação aos morrotes fotografados no Alto Rio Negro é que houve nestes, abre aspas, uma modificação climática brutal, abrangida pela umidificação e pelo florestamento relativamente recente. Isso aí é um documento, uma herança de uma geomorfologia de clima seco e que hoje está sob uma roupagem de clima muito úmido. As pirâmides de Panchacola ou Paratuari. O mito das pirâmides amazônicas, difundida pela Veja em 1979, começou, na verdade, em 30 de dezembro de 1975, quando o satélite Landsat 2 da NASA, a uma altitude de 900 quilômetros, fotografou uma área do sudeste do Peru, em que aparecia um grupo de 12 pirâmides cobertas pelas árvores. Escrevendo sob o pseudônimo de Ursula Thiermann, o jornalista e aventureiro Donald Don James Montag, presidente do South American Explorers Club, sediado em Denver, Nova York, a partir de 1992, chamou a atenção dos pesquisadores e exploradores do mundo inteiro ao publicar 3 artigos sobre as pirâmides, entre aspas, da Amazônia, na revista South American Explorer, editada por ele mesmo entre 1977 e 79. O primeiro número da revista, de outubro de 77, trazia o artigo The Dots of Panchacola, os pontos de Panchacola. O segundo número, de março de 78, o artigo Dots Update. E o quarto número, de abril de 79, Dots. Você pode baixá-los em PDF simplesmente clicando sobre os links no artigo que eu publiquei no meu Patreon. Durante anos, tomou-se como certa a existência dessas pirâmides, entre aspas,
até que, em agosto de 1996, o explorador norte-americano Gregory Dayermendian finalmente conseguiu alcançá-las em uma viagem em companhia de Paulino Mamani, Dante Nunes del Prado, Fernando Nguyen Schwender e Inácio Mamani. Dayermendian constatou, entretanto, que as pirâmides não passavam de meras formações naturais de areia dura. Na foto, Gregory Dayermendian, junto aos petróglifos no rio Xinquebene, petróglifos de Puxaro, que indicam uma antiga presença humana. Acredita-se que os aruaques ou seus antepassados migraram à região e deles se derivaram muitas etnias. Algumas tribos, como a Maxigenga, vivem lá até hoje. As pirâmides de Pantiacola, também conhecidas como as pirâmides de Paratoari, são um conjunto de 12 montes naturais de cerca de 150 metros de altura, localizados na Serra Barra de Pantiacola, em língua quichua. Pantiadcola significa o lugar onde se perde a princesa. Margem esquerda do rio Madre de Dios, no Peru. A região, que fazia parte do Império Inca, limita-se ao norte com o Brasil, a leste com o Brasil e a Bolívia, a oeste com Cusco e ao sul com Cusco e Puno. Sua capital, Puerto Maldonado, está na confluência dos rios Madre de Dios e Tambopata. Sua geografia é das mais difíceis para a construção de estradas, devido às encostas íngremes da Cordilheira dos Andes. As pirâmides de Pantiacola, vistas no Google Earth. A constatação de que as pirâmides na Serra do Gupira e na Serra Barra de Pantiacola não passavam de meros caprichos naturais não arrefeceram o entusiasmo pela busca das tão sonhadas pirâmides na Amazônia, pois muitos têm como certa suas existências, tanto quanto o de cidades perdidas escondidas sob camadas espessas de vegetação. As pirâmides, entre aspas, de Pantiacola, vistas mais de perto. Aventureiros ainda se embrenham no inferno verde da floresta, hoje devidamente equipados com os avançados recursos tecnológicos disponíveis, como o GPS. Ou seja, mesmo que todo o aparato moderno lhe indique o contrário, o homem ainda prefere seguir seus instintos e continuar alimentando o mesmo espírito de descoberta dos velhos exploradores do passado. A Amazônia teve uma civilização avançada com pelo menos 8 milhões de habitantes. Durante muito tempo se pensou que a floresta amazônica jamais poderia ter albergado uma vasta população, quanto mais uma civilização avançada. Hoje, no entanto, a arqueologia oficial reconhece que a intocada, entre aspas, Amazônia, que se estende por milhares de quilômetros, foi o lar de milhões de pessoas que ocuparam enormes faixas de terra antes da chegada dos europeus, os quais causaram o colapso de suas sociedades. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, liderou a maior parte dos estudos que comprovaram isso. A equipe internacional de pesquisadores concluiu que a população mínima no ano de 1492 seria de 8 milhões de pessoas, podendo ter chegado a 50 milhões, e que a floresta retornou ao ambiente desabitado depois que as civilizações foram dizimadas por doenças e pela chegada dos europeus. As conclusões dos cientistas são baseadas em um dos poucos sinais remanescentes das civilizações: o solo escuro e fértil produzido por terras agrícolas e resíduos. Algumas dessas regiões se tornaram acessíveis, ironicamente, apenas por causa do desmatamento. Os relatos dos primeiros exploradores europeus que chegaram à América do Sul, tantas vezes contestados e desmentidos como meros mitos e produtos de seus imaginários, foram confirmados como relatos históricos. Em 1542, o padre dominicano espanhol Gaspar de Carvajal escreveu, abre aspas, há uma cidade que se estica por 24 quilômetros sem qualquer espaço entre uma casa e outra, fecha aspas. Autor-chefe da pesquisa, Charles Clement, do INPA, afirmou que o bioma hoje, abre aspas, evoca imagens de densas florestas tropicais, nativos pintados e emplumados,
fauna e flora exóticas, bem como um local de desmatamento desenfreado, biodiversidade extinta e que sofre com mudanças climáticas, fecha aspas. Clement indicou evidências de um considerável impacto humano. De acordo com um dos modelos considerados pela pesquisa, o solo extremamente escuro, conhecido como terra preta, teria coberto uma área de mais de 150 mil quilômetros quadrados da floresta, cerca de 3,2% de sua área total. A ideia de uma Amazônia domesticada, a imensa diversidade de processos sociais, culturais, abre aspas, e históricos que moldaram o bioma durante o Holoceno, situa esta vasta área na companhia de outras áreas dominadas pelo homem, fecha aspas, escreveram os pesquisadores na revista Proceedings of the Royal Society B. Abre aspas. Isso contrasta fortemente com relatos de uma floresta vazia, que continua cativando meios científicos e populares, fecha aspas. Se considerarmos que em torno de 35% da Amazônia brasileira, uma área maior do que 7 estados do sul e do sudeste, ou 1,8 milhão de quilômetros quadrados de floresta, que se estende do extremo oeste do Acre até o extremo norte do Amapá, nunca foram devidamente mapeadas ou exploradas, achando-se destituídas de informações básicas de cartografia, altimetria de relevo, profundidade de rios e variações de cobertura vegetal, não se pode descartar que, em meio a esse imenso vazio geográfico, entre aspas, remanesçam os restos de uma antiga e grande civilização, a qual teria até mesmo erguido pirâmides, afinal de contas. Agora que sabemos que sociedades complexas podem se desenvolver em ambientes tropicais, tanto quanto em qualquer outra parte do mundo, não deveríamos pelo menos considerar a hipótese de que aqueles velhos mitos e lendas sobre pirâmides na Amazônia Legal, que abrange os estados do Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Oeste do Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins, não conteriam algum fundo de verdade e, portanto, mereceriam ser considerados? Não haveria uma grande chance de que tais pirâmides também venham a ser localizadas e deixem de vez o campo meramente imaginário? Você pode ler esta matéria completa e ter acesso à edição integral das publicações aqui citadas, tornando-se meu patrono no Patreon. Dê um like, compartilhe, se inscreva, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu pela força e até mais!